Deus. Então abra a sua Bíblia comigo, eu quero convidar você para avançarmos na nossa jornada na Palavra de Deus, Atos capítulo 5, na nossa série de ministrações, nos nossos cultos da Palavra, sobre o livro de Atos dos Apóstolos, e o nosso alvo é irmos até o capítulo 12, que deveremos chegar com a graça de Deus lá pelo mês de setembro, provavelmente por ali. E nós estamos meditando na Palavra de Deus, domingo após domingo, sobre a igreja iniciante. A igreja que começou a tomar forma, a igreja de Jesus que começou a tomar forma, a partir do momento em que o Senhor Jesus subiu ao céu e deixou o seu legado aos apóstolos e aos discípulos, os demais discípulos, foi em Jerusalém e aumentando a sua dimensão de atuação para a região da Judéia e também as regiões vizinhas, Samaria, enfim. E depois sabemos que vai chegar até os confins da terra, inclusive ao Brasil, ao Paraná, a Curitiba, ao Sítio Cercado, etc, etc, etc. Amém? Atos capítulo 5, do verso 17 em diante, até o 42, ok? Hoje nós vamos observar uma outra situação de perseguição da igreja. Uma perseguição religiosa, que já aconteceu, que foi citada no capítulo 3, pela primeira vez. E agora nós vamos ver um segundo levante de perseguição religiosa. Amém? A Bíblia que eu vou usar, só antes da gente começar aqui, eu estou usando a Bíblia na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Talvez a sua Bíblia seja da mesma versão que a minha, talvez não, não tem problema. O conteúdo da mensagem é o mesmo, tá bom? Mas talvez tenha alguma diferencinha aí das diferentes traduções da Bíblia, tá? Glória a Deus. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere e, voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo, ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente a vocês que não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Bem João sem braço, né? Vocês perceberam. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que a homens. Eu quero que você repita isso comigo. É mais importante, diga isso. É mais importante obedecer a Deus do que a homens. Aleluias. Vamos continuar. Verso 30.
o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador. Foi o que nós acabamos de cantar. A fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas desses fatos. Nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens. Porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto. E todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto. Todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora. Porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruída. Mas, se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los. E correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então, chamaram os apóstolos, os açoitaram, deixaram a marquinha deles, né? E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres, meu Deus, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Ah, meus irmãos, dava para gastar o dia inteiro aqui. Ah, fácil. Está cheio. Estes versos estão cheios de pérolas preciosas, que nos enriquecem, que nos encorajam, que levantam a nossa cabeça para nós termos a visão correta do reino de Deus, do Evangelho de Jesus. Para nós não nos acanharmos, não nos acovardarmos, porque a mesma unção, o mesmo Espírito, a mesma autoridade, o mesmo poder que estava se manifestando sobre as vidas destes homens é a que está presente nas nossas vidas aqui nesse lugar. Tudo isso aqui, meus irmãos, nós estamos falando, é o tema da palavra nessa manhã, do nosso estudo, é sobre perseguição religiosa. Eu acredito que você tenha percebido isso, à medida que nós fomos lendo, como é que os fatos foram se desenvolvendo aqui. E tudo isso vai acontecer em torno de uma questão-chave. Sabe qual é? O falar. O pivô dessa situação aqui é falar. Na visão dos líderes religiosos, e estava falando aqui, toda a estrutura da hierarquia religiosa do judaísmo. Foi falado aqui desde o sumo sacerdote. Foi falado aqui, era o que acontecia. A religião tinha panelinhas, tinha o que eles chamavam de partidos, entende? O partido dos saduceus estavam aqui no meio, que eram pessoas altamente, eu não sei que palavra seria melhor usar aqui, mas que seriam pessoas que eram religiosas, mas eram altamente incrédulos em relação às coisas sobrenaturais. Vou colocar dessa forma aqui os saduceus, entende? Está falando aqui de outro partido, dos fariseus, que eram pessoas que tinham um nível de entendimento da palavra absurdo. Um fariseu sabia facilmente e de cor todo o Velho Testamento. De vez em quando você e eu, a gente fica, né? Ah, esqueci o que eu tinha que fazer hoje.
Esqueci o que a gente tinha combinado outro dia lá. E eu já vi vários médicos falarem sobre isso. Nenhum de nós, a não ser que tenha um problema clínico real, né? Na cabeça, né? Os neurônios estejam morrendo, qualquer coisa assim. Mas qualquer pessoa que tem saúde no seu físico, ela tem capacidade de desenvolver o seu cérebro e a sua memória. O negócio é a gente fazer isso, exercitar a cachola, né? E eles faziam muito isso. Por quê? A necessidade. Sabe o que acontecia? A Bíblia não era tão acessível assim, como é hoje para nós. Eu tenho assim, eu posso chutar aí que eu tenho pelo menos 11 Bíblias de papel. Fora as 12 versões que eu tenho no celular, no tablet. Entende? Fica fácil. Então a gente percebe uma necessidade menor de memorizar. Eu acho que isso era uma coisa que a gente precisava equilibrar, sabe? A gente restaurar a nossa capacidade de memorizar verdades da palavra de Deus, para que no dia a dia, não tem tempo da gente ir achar na Bíblia o que Deus tem a nos dizer. Tem que estar no coração, tem que estar na mente. É isso que diz o Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Não adianta ela estar impressa lá na Bíblia. Ela tem que estar no coração, guardada na memória, como joias preciosas. Os fariseus eram assim. Eu desviei um pouco falando disso, né? Os fariseus eram assim, extremamente entendidos, conhecedores da letra da lei. Olha só, da letra da lei. Extremamente conhecedores, mas não tinham vida, não tinham intimidade, não tinham busca na presença, entende? E outros também que estavam ali no meio, fazendo fervo, como a gente costuma dizer, né? Por quê? Por causa dos apóstolos e dos demais discípulos de Jesus, que estavam simplesmente revirando a cidade de Jerusalém de pernas para o ar. Por quê? Por causa da mensagem de Jesus Cristo. E é isso que acontece aqui. É isso que gira em torno disso aqui. Da parte dos apóstolos, da parte dos discípulos, dos demais discípulos, da igreja que estava tomando forma cada vez maior e que já estava aqui rapidamente, não só mais nas dezenas e nas centenas, mas que já estava nos milhares. Ou seja, a cidade de Jerusalém, já boa parte dela já era membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. E aquilo estava gerando uma instabilidade na cidade de Jerusalém. Como pode? Esta é a capital do povo de Israel. Este é o centro da religiosidade de Israel, dos judeus. É aqui que está a cidade de Davi, e o templo do rei Salomão está aqui, que foi destruído algumas vezes, mas está aqui edificado novamente. Não podemos aceitar isso. É uma coisa muito interessante, que provavelmente você, assim como eu, conversando com pessoas sobre Jesus, algumas vezes existem pessoas que se incomodam em ouvir falar de Jesus. E elas se incomodam ao ouvir falar de Jesus porque elas interpretam, quando nós estamos conversando com elas sobre a vida de Jesus, a pessoa de Jesus, o ouvido delas interpreta isso como: eu estou fazendo um convite a você para mudar de religião. Você já deve ter visto isso. Você já deve ter lidado com alguma pessoa que teve uma reação como essa: eu não quero mudar de religião. E isso já gerava incômodo e desconforto nas pessoas aqui nessa época. Eles estavam falando aqui, o entendimento deles estão querendo mudar a religião da cidade de Jerusalém. A religião predominante da cidade de Jerusalém. Estão querendo trazer uma nova religião para os judeus. Desfazer com tudo que foi edificado desde os tempos de Moisés lá atrás. Quebrar a validade das leis antigas de Deus, sabe? Eles estavam incomodadíssimos com isso. Eles estavam inseguros. Para a liderança religiosa, o próprio texto vai dizer aqui, eles estavam se mordendo de inveja. Porque
havia autoridade nas palavras dos apóstolos. Semana passada nós falamos sobre isso. Uma autoridade que não se conquista com títulos. Uma autoridade que não se conquista com certificados, com cargos religiosos. Uma autoridade que é conquistada com vida. As pessoas eram tocadas pelas palavras dos apóstolos, porque viam poder, porque viam autoridade nas suas palavras. Porque quando os apóstolos oravam pelos enfermos, quando os apóstolos, eles estendiam as mãos, e não somente os apóstolos, mas isso estava sendo um mover no meio da igreja de Jesus, no meio da igreja toda de Jesus. As pessoas já estavam fazendo isso uns com os outros. Eles oravam pelos enfermos, eles liberavam uma palavra sobre as pessoas que estavam atormentadas por presença maligna de demônios. Elas eram libertas, elas eram transformadas. E os religiosos, que estavam lá o tempo todo, o dia inteiro, há muito tempo estavam ocupando aquele lugar, eles não conseguiam fazer o que os apóstolos faziam. O Espírito que estava se movendo, se manifestando no meio da igreja do Senhor Jesus, não era compatível com o Espírito que estava se manifestando no meio da religiosidade do judaísmo. E aí então, eles decidem fazer alguma coisa. Eles decidem se levantar. Eles decidem se manifestar em relação a essa situação. E como foi que eles se manifestaram? Olha só, eu já venho falando sobre isso em outros momentos aqui nos nossos cultos da palavra. O problema do espírito politiqueiro dentro da igreja, no meio do povo de Deus, né? E aí o que os religiosos fizeram? Eles falaram, vão lá, peguem os apóstolos, Pedro, Tiago, João, Mateus, todos eles, peguem eles, prendam eles. Não façam estardalhaço, não façam escândalo. Por quê? Porque a gente não quer ser mal visto pelo povo. Olha só. Então, convidem eles a serem presos. Por favor, convidem eles respeitosamente a serem presos. E aí nós vamos fazer uma investigação sobre eles no dia seguinte. E eles fizeram isso, né? Prenderam os apóstolos, levaram eles para quê? Para que eles parassem de falar. Para impedi-los de continuar falando. E aí então, eles ficam presos, mas novamente falando aquilo que eu já afirmei aqui, o Espírito que estava sobre eles, se manifestando nas vidas deles, não era o mesmo. E por intervenção de Deus acontece um milagre. De maneira inexplicável. E gente, algumas semanas atrás eu falei sobre isso. Uma pessoa que é crente em Cristo Jesus, ela tem que viver cogitando todos os dias, como algo comum, como algo natural, o sobrenatural. Uma pessoa que tem vida em Jesus e que tem resistência ao sobrenatural de Deus, essa pessoa não entende qual é a dimensão do reino de Deus. As coisas do reino de Deus não estão presas, não estão limitadas ao natural. O natural é quem não tem o Espírito de Deus que está acostumado a viver. As regras deste mundo natural, quem não tem Deus está acostumado a viver debaixo dessas regras. Mas quem tem uma vida em Cristo, quem vive pela unção, pela presença do Espírito Santo, o sobrenatural, o sair da curva do natural é comum, é totalmente possível, é totalmente aceitável. Não há limites para o agir do Senhor. Não foi o que nós cantamos e adoramos aqui nessa manhã? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem pode impedir quando Deus agir? É impossível. E cadeias não foram páreo para prender, para impedir o agir da igreja do Senhor Jesus.
Porque autoridades e governos não foram páreos para fazer a igreja do Senhor Jesus parar. E aí, enquanto os apóstolos foram respeitosamente presos, educadamente encarcerados, os religiosos viraram aquela noite se preparando. Como é que nós vamos enquadrar esses caras amanhã? O que nós vamos falar para eles? Como é que nós vamos abordá-los? E aí, enquanto eles estavam lá discutindo, se preparando, se aconselhando sobre o que fazer, na calada da noite existe uma manifestação de Deus. Um anjo do Senhor entra naquela cadeia de maneira invisível. Estavam seções de guardas vigiando aquela prisão, desde a porta até a cela onde os apóstolos estavam presos. Esse anjo atravessa todos os níveis de guardas, todas as instâncias dos guardas, vai até a cela, desamarra, solta os apóstolos, abre a cela, faz com que os apóstolos também se tornassem invisíveis, e ele fala: venham comigo. E aí o que o anjo faz? Conduz os apóstolos passando por todos os guardas e leva eles até lá fora. E aí o anjo termina isso, e os apóstolos estavam meio assim, né? Isso é no corpo ou fora do corpo que está acontecendo isso, né? Mas aí quando ele chega lá fora, o anjo termina a sua ministração. Não é isso que a palavra de Deus diz a respeito dos anjos? A carta aos Hebreus vai dizer: o que são os anjos? Senão espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que seguem a Jesus Cristo. Os anjos trabalham a nosso serviço, para nos apoiar, para nos auxiliar, para que a gente cumpra a obra do reino de Deus nessa terra. E aí então os levou até lá fora. E a última palavra do anjo aos apóstolos: sabe por que Deus me mandou vir aqui libertar vocês da prisão? Para vocês não pararem de falar. Sabe qual que é a palavra que o Senhor Jesus manda dizer para vocês? Voltem para o templo. Vão lá para o templo. E voltem a falar de Jesus. Porque essa cidade ainda tem muitos que precisam ouvir falar de Jesus. Do sacrifício de Jesus. Do nome de Jesus. E é o que eles fazem. Eles vão para o templo. E aquilo aí é que virou, então, um estardalhaço na cidade. O que foi que aconteceu? Aí começaram, né? Inquérito, né? Começaram a fiscalizar, ir atrás. Foi você. Você foi o traidor. Quem foi o traidor? Alguém estava com a chave. Alguém estava mancomunado com os apóstolos. E tal. E ninguém sabia explicar. Só souberam que eles estavam lá no templo fazendo a mesma coisa que estavam fazendo quando tinham sido presos. E aquilo então gera uma confusão enorme. E aí então eles novamente são chamados. Quando eles perceberam, não tem como a gente impedir esses homens de falar. Vamos então tentar de uma segunda forma. Vamos chamá-los para conversar. Novamente, educadamente. Com medo de serem reprovados pelo povo. E é isso que líderes falsos fazem, gente. Líderes falsos tomam as suas decisões, as suas medidas, não preocupados com o que eles acreditam como certo, não preocupados com o propósito, com a missão a ser cumprida, mas preocupados com a aprovação popular. Interessados, olha, não façam nada que vai desagradar o povo, porque nós precisamos do povo do nosso lado. É bem isso que eles fizeram. Aí então eles chamam os apóstolos novamente para conversar. E aí eles questionam: por que vocês estão fazendo isso? Vocês estão nos prejudicando. Aí é quando o negócio inverte. Eles mudam de estratégia. A primeira estratégia deles foi a estratégia da repressão. A autoridade é nossa, nós podemos prender vocês, nós podemos fazer isso, nós podemos fazer aquilo. Não funcionou. Agora eles chamam os apóstolos de novo para conversar com eles, dizendo: agora como vítimas. Vocês estão nos atrapalhando. Vocês estão, como a gente fala normalmente, de maneira comum, vocês estão queimando a nossa imagem. Vocês estão nos colocando como vilões da história. Olha só, vitimização. Antes era repressão.
usar a operação trator, passar com o carro por cima. Não deu certo. Agora eles chamam os apóstolos para se colocar na posição de vítima. Vocês estão nos colocando como culpados. A gente não fez nada. Por que vocês estão ensinando uma coisa que é contra aquilo que a gente ensina? E o povo está ficando do lado de vocês e não do nosso lado. O que a gente fez para merecer isso? Nós não somos culpados de nada, de vítima. Você pode imaginar comigo que talvez até tenha corrido uma lágrima do rosto dos líderes religiosos, assim, de tão vítima que eles se colocaram. E aí então, eles falam, a gente já pediu, a gente já ordenou a vocês, que não falem mais nesse Jesus Cristo aqui. E aí é quando se levanta Pedro e dá uma resposta a eles na maior tranquilidade, na maior serenidade, mas também na maior segurança. Digam vocês, o que vocês acham do que vocês mesmos estão falando. Escutem a voz de vocês mesmos. Prestem atenção naquilo que vocês estão dizendo, se vocês acham que faz sentido, que tem cabimento o que vocês estão dizendo a nós. É justo nós obedecermos a vocês do que obedecer a Deus por causa do seguinte. Nessa noite, o anjo nos tirou da cadeia e falou para nós, sabe o quê? Não parem de anunciar no nome desse Jesus Cristo. Ou vocês estão certos, ou o anjo está certo. Porque vocês não estão falando a mesma coisa. Vocês estão mandando a gente ficar quieto. O anjo está mandando a gente ir para o templo falar. E nós já fizemos a nossa escolha. Nós vamos escutar a voz de Deus. Importa nos obedecer a Deus do que a homens. E aí então eles vão mesmo e se fazem, né? Ficam argumentando, se colocando na situação de vítima. E Pedro estende isso dizendo a eles, olha, vocês estão se colocando nessa situação de vítima, mas vocês não são. Porque nós estamos aqui apenas dando continuidade, nós não estamos criando nada. A gente não está começando nada, a gente não está inventando nada. Nós apenas estamos seguindo o curso. Porque o Filho de Deus recentemente se tornou gente como a gente. E ele veio trazer o reino de Deus até nós. Mas ele foi rejeitado com a liderança de vocês. Ele foi morto numa cruz por um ato que vocês criaram. Mas Deus não permitiu que ele ficasse na morte. Mas o seu braço forte o levantou da morte e o exaltou. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. E não somos somente nós que testemunhamos isso com os nossos olhos, mas o Espírito Santo, que todos aqueles que têm a Jesus Cristo, o Espírito Santo que está dentro dessas pessoas, é quem testemunha, é quem confirma, é quem testifica. Isto é verdade, Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Jesus Cristo é a única solução. Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus Cristo é o tudo de Deus para nós. Nós não vamos seguir a vocês, porque seguir a vocês significaria ir contra tudo aquilo que nós temos visto, que nós temos ouvido, que nós temos vivido, e nós não podemos negar o Jesus vivo dentro de cada um de nós. E aí então, eles ficaram calados. Sabe que de vez em quando, meus irmãos, eu gosto na nossa igreja de encorajar e de dar oportunidades a todos os irmãos que querem servir ao Senhor, que querem exercer os seus dons, que querem viver como discípulos frutíferos, que fazem discípulos. Vai, seja a bênção, deixa Deus te usar. E uma coisa que é comum acontecer nos corações de muitas pessoas é elas se sentirem incapazes. Eu não sou capaz de falar. Eu não sou capaz de fazer. Eu não sou capaz de libertar essa pessoa dessa influência maligna, demoníaca que está na vida dela. Eu não sou capaz de orar por este enfermo. Eu não sou capaz de levar uma palavra de conselho de vida, de sabedoria eterna para aquela pessoa que está passando por uma crise na sua vida. Eu não sou capaz.
E queridos, esse espírito é uma coisa que nós temos que nos libertar. Porque na nossa própria força nós realmente não somos capazes. Até porque a obra de Deus não é realizada por nós. Ela é realizada através de nós. A obra de Deus é realizada pelo Espírito Santo de Deus. Eu falo e repito em todos os nossos cultos aqui. Quando os ministradores, todo mundo que vai servir, está aqui se preparando nos minutos anteriores, eu falo para eles, meus irmãos, nós não vamos fazer esse culto acontecer. Não somos nós quem vamos fazer esse culto acontecer. Nós apenas vamos deixar o Espírito Santo se mover no nosso meio, conduzindo as nossas vidas à adoração que Ele quer receber das nossas bocas. Os louvores que são ministrados não são escolhidos por nós mesmos, mas são pelo Espírito Santo. A palavra de oração que é ministrada, intercessória aqui, é fruto do mover do Espírito Santo. A palavra que é ensinada, que é pregada aqui, ela não vem de homens, ela vem do coração de Deus ao nosso coração. Vem dele, para que volte para ele em glória. Então, meu irmão, minha irmã, já é fato, é real, que você e eu realmente não somos capazes de fazer a obra de Deus. E isso nos coloca na posição correta. Se nós não somos capazes, como é que a obra de Deus pode acontecer? Pelo próprio Deus em nós. Sabe por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque aqui, o sumo sacerdote e os demais sacerdotes, a elite da religião, os saduceus, que tinham uma profundidade de conhecimento filosófico e da palavra de Deus, os fariseus, que eram os cabeções que sabiam a Bíblia de cor inteirinha, eles não foram páreos para contra-argumentar o espírito, a sabedoria, as palavras que estavam vindo da boca de gente simples, gente como a gente, pescador, gente que dedicou sua vida inteira para o trabalho no pesado, no duro, que teve pouca ou nenhuma oportunidade de estudar, que male sabia escrever o nome talvez, ou ler com uma certa dificuldade de maneira simples. Era trabalhador comum, como qualquer pessoa, não eram os tops dos tops, que tinham uma mentalidade, um QI acima da média. Eles ficaram calados e não tinham argumentos para rebater gente simples. Uma simples resposta. Nós não podemos obedecer a vocês e deixar de obedecer a Deus. Aquilo que aconteceu com Jesus foi sim por culpa de vocês, porque nós ouvimos o que vocês fizeram com Jesus. E nós não podemos negar aquilo que temos visto, ouvido e vivido. E eles não tiveram respostas para isso. Meu irmão, minha irmã, realmente não é na tua força, não é na minha força. É apenas o fluir. Aquilo que está vivo dentro de nós, aquilo que arde dentro de nós, é apenas colocar para fora. Foi o que eles fizeram aqui. E eles não tinham resposta para rebater isso, porque era fato. Era uma sabedoria que era comprovada com poder, era uma sabedoria que era comprovada com vida. Não era só teoria. E aí então eles falam, fiquem um pouquinho aí no canto que nós vamos aqui conversar e resolver o que nós vamos fazer com vocês. E aqui é a coisa muito interessante. Porque se levanta o Gamaliel para dar a opinião do entendimento dele. E Gamaliel era mais um no meio dessa elite religiosa que tinha um profundo conhecimento das coisas da palavra de Deus e das coisas espirituais. Um religioso esforçado era Gamaliel. Inclusive Gamaliel vai aparecer mais para frente, porque ele tinha alguns discípulos, e um deles é uma das pessoas mais citadas na Bíblia como discípulo de Jesus, que é o apóstolo Paulo, que deixa de ser um seguidor de Gamaliel para se tornar um seguidor de Jesus Cristo. Aguarde cenas dos próximos capítulos. E aí então, Gamaliel se levanta
para trazer um conselho. Ah, como o ser humano gosta de conselho. Como o ser humano gosta de fazer rodinha para dar pitaco sobre o que fazer. O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Eu gostei da tua opinião. Não, eu gostei da tua. A tua é mais interessante, é mais conveniente. E fica nisso. Procurando a palavra que vai sossegar o meu coração aflito. Sabe? Palavras de homens. Sabedoria mundana. Sabedoria coberta com religiosidade morta. E aí eles estão lá naquela rodinha, se aconselhando. Aí se levanta Gamaliel, que dá um conselho que é bem assim, gente, vamos tirar o nosso corpo fora. Vamos deixar. Vamos ver no que vai dar. Porque aí a gente não precisa sujar as nossas mãos. O que vocês acham? Em outras palavras, gente, o conselho de Gamaliel foi esse. O conselho da passividade. O conselho de deixar rolar. Para ver no que vai dar. E aí isso trouxe sossego para todo mundo. Qual foi o conselho que ele deu? Ele trouxe a experiência da história. Ele disse, já aconteceu outras vezes. Já se levantaram homens querendo criar movimentos. O Teudas, o Judas lá do Nortão, o Judas Galileu. Que se levantaram para fazerem movimentos no meio do povo de Israel. Mas aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que, em algum momento, a cabeça foi cortada. E quando a cabeça foi cortada, o movimento ele virou areia por si só. Ele já foi se desfazendo por si só. Vamos ver se isso vai acontecer com eles. E se acontecer, a gente não vai precisar se dar trabalho nenhum. Mas se não acontecer, aí é que nós estamos com um problema. Porque se esse negócio for de Deus, independente de quem estiver à frente desse movimento, ele será imparável. E nós podemos acabar nos encontrando lutando contra o próprio Deus. No fundo, o coração crédulo, o coração crente, religioso de Gamaliel, ele queria assim, vamos ver no que vai dar. Vamos ver se Deus aparece no meio desse povo aí. É bem aquele tipo de situação, gente, que é o contrário de alguém que segue o Evangelho. Existem muitas pessoas que dizem, eu creio em Jesus Cristo, mas eu estou aqui. Se Jesus quer me salvar, que Ele venha até mim e me salve. Eu não vou resistir se Ele vier até mim. Se Jesus quiser transformar a minha vida, tudo bem, eu vou deixar, mas eu não vou atrás dEle. Eu não vou arriscar a minha vida. Eu não vou dar nenhum passo de coragem, de fé ao encontro de Jesus. Vai que não dá certo. Né? É isso que muitas pessoas fazem. Mas não é essa a mensagem do Evangelho, meus irmãos. A mensagem do Evangelho é que nós temos que crer e irmos na direção de Jesus. O convite de Jesus é, vinde a mim. O que Jesus precisava fazer a respeito de nós, Ele já fez. O que Jesus precisava fazer para vir ao nosso encontro, Ele já fez. Dia desse eu estava conversando num discipulado sobre isso. Como é que acontece um encontro de uma pessoa com Jesus? É que nem um casamento. É que nem um casal que se ama. É bom usar isso, né? Final de semana, do Dia dos Namorados, né? O clima romântico está no ar, que coisa. O que acontece com um casal que se ama, se curte, se gosta? Vem aqui o príncipe encantado, e do outro lado vem a amada princesa. Eles olham um para o outro, os olhares se encontram, e eles vão na direção do outro, e então se abraçam, e trocam promessas de amor, declarações de amor um ao outro, e passam ali a construir um relacionamento juntos. Agora imagine só, vem o noivo para o dia do casamento. Ele vem se encontrar com a sua noiva. Mas a noiva, no dia do casamento, ela fala, eu não tenho certeza se eu devo me casar, não. Quer saber de uma coisa? Eu quero ver se esse noivo gosta de mim mesmo. E ao invés da noiva ir também ao casamento para se encontrar com o noivo, ela sai correndo. Ela sai correndo e fala, se esse noivo me ama de verdade, eu quero ver o quanto ele me ama. Ele vai vir correndo atrás de mim e vai lá me buscar para me trazer para eu me casar com ele. Você já viu casamento assim? Tem filme. Tem filme que fala desse tipo de coisa. Que inclusive, fala de maneira irônica, como uma brincadeira,
como um transtorno de comportamento, porque não é assim. O casamento, ele é compartilhado pela intenção mútua dos dois. E, queridos, para esse casamento acontecer, Jesus, o noivo, o Senhor da igreja, ele já veio ao nosso encontro. Ele se fez gente como a gente. Ele já veio a esta terra e sacrificou a sua vida em amor para pagar sobre ele pelos nossos pecados. Jesus não precisa mais vir ao nosso encontro, porque ele já veio. O que precisava acontecer da parte de Jesus, tudo que nós precisávamos que acontecesse da parte de Jesus em relação às nossas vidas, Jesus já fez. Agora Jesus chega para o casamento. Agora Jesus chega diante de mim e de você. E ele espera, agora é com você. Se você crê, venha a mim. Confie em mim. Coloque a sua vida em meus braços. Me convide para entrar na sua casa, no seu coração. Agora as pessoas ficam assim muitas vezes. Não, eu até creio, mas se Jesus abrir o meu coração e entrar, eu não vou resistir. Mas se ele não entrar, eu também não vou convidar. Nunca vai dar certo esse casamento, queridos. Nunca vai dar certo. Por que eu estou falando isso? Porque era exatamente esse o comportamento dos religiosos. Vamos ver no que dá. Nós não vamos dar uma segurada de a gente ficar indo contra, porque a gente está vendo que quanto mais a gente persegue, mais aumenta. Então vamos ficar quietinho. Não vamos ajudar também não. Aí já é demais. Não vamos também crer nesse Jesus. Aí já é demais. Vamos ver no que vai dar. Foi esse o conselho maravilhoso de Gamaliel. E que acalmou o coração de todo mundo. Por quê? Porque era um bando de covardes. Porque a religiosidade morta, queridos, ela é covarde. Ela não está nem aí com o fim que vão levar as pessoas. A religiosidade morta não se importa. Ela se importa somente em se manter, em se sustentar sobre as pessoas e as pessoas ali, mantendo elas. É só com isso que ela se preocupa. Ela se preocupa em não se complicar. Ela se preocupa em não arrumar problemas para si. É isso que a religiosidade morta faz. E é por causa destas coisas, meus queridos, que vem, por exemplo, o testemunho que anos para frente vai vir da vida do discípulo de Gamaliel. O Paulo, que era Saulo quando ele seguia Gamaliel. E que cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo move Paulo a se comunicar com o seu discípulo também, o Timóteo. E lá em 2 Timóteo capítulo 2, é declarado o seguinte: é por ele, Jesus Cristo, que estou sofrendo até algemas como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Vocês acham que vocês podem criar artifícios para reprimir a palavra de Deus? Vocês acham que simplesmente deixar por algum fato circunstancial aí, da vida, do destino, este movimento, ele vai ter fim daqui a algum tempo? Mas eu quero dizer a vocês, ainda que vocês algemem as nossas mãos, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, é impossível de ser algemado. Dentro de uma cadeia, trancada dentro de uma casa, é impossível impedir o mover do Espírito Santo, o mover do reino de Deus. A liberdade, meus queridos, ela causa insegurança naqueles que querem controlar as vidas das pessoas. E a marca dos líderes falsos é exatamente essa: eles são dominadores. Eles são egoístas, pensando só neles mesmos. É uma questão de ter o controle ou de perder o controle para eles. Para os líderes falsos, para a religiosidade falsa, morta, o que está em jogo aqui é o controle. Eles não estavam preocupados com a salvação das pessoas. Eles não estavam preocupados com que aquelas pessoas oprimidas fossem libertas. Eles não estavam preocupados em que Deus escrevesse uma nova história nas vidas das pessoas e das famílias.
Eles estavam preocupados com o controle. O receio deles era perder o controle da situação. E é isso que os líderes falsos fazem. Seja na religião, ou fora da religião, na política. Líderes falsos trabalham para quê? Na política, pelo bem do povo? Não. Eles trabalham para se perpetuar no poder que eles estão. Até quando eles fazem coisas boas para o povo, eles fazem pensando em se manter no poder que eles estão. Nos relacionamentos, existem casais, existem níveis de relacionamento entre pais e filhos, existem níveis de relacionamento entre parentes, entre amigos até, baseados em controle, em dominação. O amigo, ele trata o outro amigo o tempo todo como se fosse uma pessoa inferior. São amigos, mas nessa relação de amizade, tem um que controla e tem o outro que segue. Por quê? Porque aquele amigo, na verdade, não é amigo. Ele quer ter alguém do lado dele de arrasto, para apoiá-lo, para encorajá-lo nas coisas que ele quer fazer. Isso não é amizade. Existem pais que constroem um relacionamento com seus filhos baseado em controle. E eles intervêm nas vidas dos seus filhos não como se fossem gente, como se fossem sua cria, mas como se fossem seus robozinhos. Eles querem projetar nas vidas dos filhos os seus sonhos pessoais. Aquilo que eles são frustrados, eles querem investir nos seus filhos para que os seus filhos sejam o que eles queriam ser. E por isso eles começam a controlar, dominar as vidas dos seus filhos. Às vezes existem relacionamentos entre casais que são assim. Onde o casal, ele não é a união de duas pessoas formando uma só carne. Mas é um dominador com um dominado. É alguém que controla tudo. Até mesmo o ambiente emocional. E quando acontece alguma coisa ruim dentro do relacionamento, você é o culpado. Você é a culpada. É alguém que leva todas as pancadas, todas as culpas. Isso não é relacionamento. Isso é um relacionamento falso. É um relacionamento doentio. Isso não é liderança verdadeira. Isso é uma liderança de controle. São pessoas que querem ocupar o lugar de Deus neste mundo, no ambiente onde elas atuam. Para queridos, a gente tem que entender uma coisa aqui. O Evangelho de Jesus, ele é livre. Aquilo que nós falamos desde o começo dessa palavra, nós não estamos falando de uma questão de mudar de religião. O que nós estamos falando é de ter aquilo que é vivo e verdadeiro, ou aquilo que é apenas uma crença religiosa dentro de templos. Toda vez que alguém quer controlar o Evangelho, ou controlar o modo como as pessoas vivem o Evangelho, vai haver conflito, porque o Evangelho é imparável. E essa palavra tem que gerar temor no nosso coração, no meu coração. Eu sou pastor, eu tenho um nível de influência, de liderança sobre as vidas dos meus irmãos. O meu exemplo, o meu testemunho, influencia as vidas de pessoas, entre nós, na nossa convivência como irmãos, como corpo em Cristo. Nós não caminhamos juntos para um dominar o outro, para um controlar o outro, mas para abençoar. Como é que nós conquistamos os corações das pessoas? Servindo a elas. Curvando, nos colocando aos pés das pessoas e lavando os pés delas. Sem medo, humildemente. Mas se você se humilhar, as pessoas vão pisar em você. No reino de Deus, não. No reino de Deus, não. Porque aqueles que se humilham serão exaltados. Porque os grandes no reino de Deus são aqueles que servem, não aqueles que controlam, que dominam. São aqueles que têm coragem de servir aos pequenos. Estes são os grandes aos olhos de Deus. Não são aqueles que controlam. E todas as vezes que alguém tentar se levantar dentro da igreja, atrás de cargo, atrás de microfone, ultimamente eu tenho falado muito sobre isso. Tem gente que tem assim, seu sonho é ter um microfone na mão dentro da igreja. O seu sonho é subir aqui no altar.
Não é um chamado, é um plano de carreira para algumas pessoas. Esse espírito não vai longe no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não tem vida, não se sustenta. Não é o espírito de Jesus no nosso meio, no nosso coração. E não pode ser assim com nenhum de nós. É por isso que vem aquele conselho do Gamaliel, e que levou eles então a tirar o corpo fora. Apenas deram umas estaladinhas no lombo dos apóstolos, né? Só para aumentar a vergonha deles. Por quê? Porque eles ameaçaram. Não falem mais, nós vamos soltar vocês. Mas nós estamos avisando de novo. E vamos dar umas no lombo de vocês, para vocês perceberem que nós somos bravos e que nós estamos falando sério e que a gente pode fazer alguma coisa com vocês. E aí eles tomaram umas chicotadas e foram soltos. E olha a loucura do evangelho. Vocês acham que vocês podem botar medo na gente? Não só não temos medo, como para nós é um privilégio. Nós recebemos de dedo na cara de vocês, porque nós percebemos que o reino de Deus está incomodando. Essa manifestação do inferno que está por trás dessa religião. Nós percebemos a glória de podermos sofrer um levante deste mundo contra o espírito que está dentro de nós. E eles saíram alegres pelo privilégio de sofrerem afronta, perseguição, por causa do nome de Jesus Cristo nas vidas deles. Meu querido, minha querida, guarda isso. Isso não é algo que deve acontecer somente nas vidas dos apóstolos, mas de todos aqueles que são de Jesus verdadeiramente. Se alguém vive Cristo de verdade nesta terra, vai incomodar em algum nível esta sociedade. Existem pessoas que serão tocadas e serão atraídas a Jesus pela vida que flui de dentro de nós. Mas existem outras pessoas que vão reagir com raiva, vão resistir e vão até às vezes lutar contra. Eu quero que esse crentinho suma da minha frente. Eu vou fazer piada, eu vou perseguir, eu vou atrapalhar tudo que eu puder, porque eu quero que ele cale a boca, eu quero que essa igreja se feche. Eu quero que essa pessoa saia da minha família. E nós temos que estar preparados para encarar isso. E se isso acontecer com você ou comigo, a gente não tem que ver o que eu fiz de errado. É o que às vezes acontece. O que eu estou fazendo de errado? Porque as pessoas não gostam de mim. Porque as pessoas estão me perseguindo porque eu sou crente. Querido, querida, você tem que mudar os seus olhos. Nós todos temos que mudar os nossos olhos. Porque muito provavelmente isso é resultado do Jesus que está sendo visto em nós. Isso é resultado da vida que está fluindo de dentro de nós. Eu quero encerrar essa palavra com isso. Um verdadeiro cristão, ele é livre para falar. É livre. Se você é de Jesus, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer isso a você. Você é livre. Livre. Não são as regras deste mundo que determinam o que nós vamos fazer ou deixar de fazer. Em Cristo Jesus. Eu tenho falado isso abertamente nesse período de pandemia, em que a igreja, ela não pode dar um mau exemplo, atrapalhando a sociedade, em buscar se estruturar para buscar a saúde e vencer esse período de pandemia. Mas, por outro lado, nós não podemos nos calar, meus irmãos. Nós não podemos permitir que um espírito de covardia, de medo, de receio, faça com que a gente fique quieto. É exatamente num período de pandemia que as pessoas mais precisam de uma palavra de vida eterna. Existem pessoas que estão morrendo, isso é verdade. E nós precisamos nos importar. Será que essa pessoa está morrendo com a esperança da glória, com a certeza da salvação em Jesus? E talvez a igreja pode ficar, não, gente, vamos segurar um pouco, a gente precisa ser prudente. É o conselho de Gamaliel. Calma, gente, vamos ver o que vai acontecer. Depois a gente volta a falar. Depois a gente volta a fazer as obras de Deus. Esse é o conselho da religião morta, meus irmãos. E as pessoas estão aí, morrendo, se afundando em depressão, se afundando em síndrome do pânico, ficando doentes, se não de uma doença,
ficam doentes por outras doenças, por causa da situação terrível de vida que algumas pessoas ficam, isoladas, fugindo, morrendo de medo. E uma coisa que não pode haver no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo é espírito de medo. Às vezes eu, com muita compaixão, eu fico orando no espírito, porque talvez uma palavra como essa pode gerar culpa, pesar, julgamento no coração de alguém, mas eu não posso deixar de falar, meus irmãos. Eu tenho que falar claramente. Se você ou eu temos medo de alguma coisa, nós precisamos entender, o Espírito Santo nunca gera medo, nunca frutifica medo no coração de alguém. Se isso não é fruto do Espírito, é fruto do quê? Do que você tem medo? Do que eu tenho medo? Nós precisamos nos libertar desses medos. Porque o Evangelho ele é livre, ele é imparável. Porque o reino de Deus ele é maior do que qualquer reino que está estabelecido nessa terra. Porque a agenda que dirige as nossas vidas não é a agenda da terra, mas é a agenda do reino dos céus. Eu já falei sobre isso aqui. As autoridades dessa terra nós devemos honrar, meus irmãos. Temos que honrar, temos que reconhecer as autoridades dessa terra. Não podemos ser subversivos, rebeldes sem causa. Não é esse o espírito que Jesus coloca dentro do nosso coração, mas obediência somente a Jesus Cristo. Foi essa a resposta dos apóstolos diante daquelas autoridades. Vejam vocês, a quem nós devemos obedecer. Eu não estou dizendo isso, meus irmãos, como se a gente tivesse que ficar com a cara, agora eu sou de Jesus, e os dentes cerrados, e agora eu vou passar por cima. E não é esse o espírito que está dentro de nós, é um espírito de brandura, de tranquilidade. Lembra-se aqui dos apóstolos? Eles receberam dedo na cara, eles foram chicoteados, foram ameaçados, e eles estavam serenos e em paz, apenas dizendo para eles o maior amor e tranquilidade que Jesus Cristo podia causar no coração deles. Queridos, nós não podemos obedecer o que vocês estão falando. Se fosse algo que fizesse sentido, nós ainda poderíamos seguir a orientação de vocês, mas isso não faz sentido. Porque se tem uma coisa básica que Jesus nos chamou para fazer, é falar. Nós não podemos deixar de levar a boa semente. Nós não podemos deixar de levar palavras de vida. O próprio Jesus, em Lucas capítulo 19, ele vai dizer: eu afirmo a vocês, que se eles se calarem, as pedras clamarão. Nós precisamos nos dar conta disso, gente. Que às vezes pode ter gente que faz cara feia para nós, mas que no fundo do coração, ela fala uma coisa, mas no fundo do coração dela, ela tem o interesse de conhecer que Jesus é esse que habita em você, que habita em mim. E às vezes a gente se assusta com a cara feia, e a gente deixa de viver, a gente deixa de compartilhar a boa semente. A gente não pode confundir isso com testemunhar com a nossa vida. Existem algumas pessoas que se escondem atrás dessa afirmação, que ela é clássica. Como vai dizer, pregue, 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 se for necessário, fale. O que isso significa? Que a principal pregação, ou aliás, eu vou me corrigir, que a primeira mensagem que a gente leva, não é a mensagem que sai das nossas palavras, é a mensagem que vem da nossa vida. As pessoas verem Cristo em nós, em primeiro lugar. E aí, sabe o que às vezes a gente faz? A gente se esconde atrás disso. Não, eu estou vivendo. E pelo que eu estou vivendo, as pessoas vão ver e elas vão me perguntar: o que é isso que você vive? Elas mesmas vão já chegar com a mãozinha estendida para receber a oração do Salvador. Da salvação, aliás. A oração do arrependimento, da entrega de vida. Não é assim. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. As circunstâncias não podem nos parar de falar. Às vezes nós precisamos da sabedoria e da direção do Espírito Santo para saber como fazer. Mas o que fazer nós já sabemos que devemos. A carta aos Romanos capítulo 10, e aqui eu quero encerrar essa palavra. A carta aos Romanos vai dizer: como, porém,
os povos vão invocar o nome do Senhor em quem eles não creem. Se eles não creem no Senhor Jesus. E como que eles vão crer se eles não ouvirem falar que Jesus é a única solução? E como que eles vão ouvir se não houver quem pregue para eles? E pregar para eles não é que nem o pastor aqui no púlpito não, meus irmãos. Aqui no altar não. É pregar da conversa, do dia a dia, do falar do Jesus que está presente nas nossas vidas. E ele continua dizendo, e como pregarão se não forem ao encontro das pessoas, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Se tem uma coisa nas nossas vidas que faz Jesus sorrir, é quando a nossa boca é o megafone do Espírito Santo. É quando a gente tem sempre uma palavra de bênção, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação, uma palavra de perdão, uma palavra de vida e paz para compartilhar com as pessoas. Ainda esses dias, a gente estava conversando, eu estava falando sobre isso, que já houve momentos que o Espírito Santo fez concerto no meu coração a respeito disso, em que eu tinha uma falsa noção de que, daquilo que a Bíblia diz de se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E aí, então, quando chegava uma pessoa para conversar comigo dizendo, pastor, a minha vida está difícil. Os momentos estão sendo muito ruins, a luta está grande, eu estou sofrendo, eu não estou bem. E aí, com o coração desejoso de ser compassivo com a pessoa, muitas vezes eu cheguei diante dela, pois é, né, meu irmão, a vida é dura, né? A gente sofre mesmo, esse mundo é dose, né? E aí a gente ficava lá, murmurando, se lamentando os dois juntos ali. Como que essa conversa vai encontrar um fio de esperança? Quando começou com um se lamentando e agora são dois se lamentando. E o potencial é que se chegar mais gente nessa roda, juntar 3, 4, para quê? Para se lamentar, que a vida é dura, que a vida é difícil, que as lutas estão aí. Porque se nós perguntarmos a Jesus, e aí, o que o Senhor tem a nos dizer sobre a nossa vida aqui neste mundo? Jesus vai falar, meu querido, no mundo vocês vão ter aflições. É verdade, já se prepara. Mas eu quero te dizer uma coisa, fique animado, tenha bom ânimo, não deixe que as aflições da vida desanimem o seu coração, porque eu já venci o mundo. Não é o mundo que prevalece sobre você, é você que prevalece sobre o mundo, porque eu já o venci, e em meu nome você também vencerá. Meus irmãos, isso é ser igreja. Chorar com os que choram não significa a gente se afundar no mesmo buraco que o outro irmão está. A gente se envolver na crise que o outro irmão está passando. O outro irmão caiu na tentação, e aí vai falar, todo mundo cai na tentação. Sabe que eu já caí na tentação também? Aí fica compartilhando derrota na tentação. Ao invés de falar da esperança. Meu irmão, eu sei o que é isso, mas não se esqueça. Jesus, ele vai te aceitar por causa do sangue dele, que foi derramado na cruz. Arrependa-se, creia, confesse, levante-se e siga em frente como um vencedor, e Jesus vai te limpar e vai te restaurar. E a gente às vezes faz o papel dos amigos de Jó também, que sentaram lá no primeiro momento para chorar junto com eles. Aí no momento seguinte, depois que eles deram um tempinho chorando junto com Jó, cataram um chicote e dá-lhe em cima de Jó. Sabe por que você está passando por isso? Porque você pecou. Tenho certeza que você pecou. Vai, confessa sem vergonha. E os amigos de Jó bateram em Jó. Fizeram o trabalho do inimigo, de acusador de verdade, de apontar o dedo sobre Jó. Não é esse o espírito que está sobre nós, meus irmãos. A palavra que está na nossa boca. Eu quero terminar essa palavra deixando isso no seu coração e a gente levar isso. Às vezes tem gente que fala, eu sou uma pessoa que quando eu acordo muito mal-humorado. Quando eu levanto, eu não gosto de falar com ninguém, eu não gosto de olhar na cara de ninguém, não vem conversar comigo. Gente que levanta animada perto de mim me incomoda, eu quero distância, porque eu levanto mal-humorado. Meu irmão, minha irmã, você precisa ter um encontro com o Espírito Santo. O Espírito Santo não frutifica mau humor no coração de ninguém.
E se você tem momentos em que a sua carne gera em você mau humor, é momento de nós nos quebrantarmos e pedirmos: Espírito Santo, eu quero que o Senhor derrame da tua alegria no meu coração. Eu quero levantar salmodiando. Eu não quero levantar que nem um cavalo brabo, bufando, todo mundo com medo de encostar em mim. Porque não é esse o Espírito que vem dos céus sobre a minha vida. Eu quero começar cantando louvores, agradecendo mais um dia vivo, aleluias. Eu quero viver o meu dia na expectativa: Senhor, o que o Senhor preparou para mim hoje? Eu quero ser, ó Deus, eu quero viver as experiências do Senhor neste dia. A tua vontade, a tua obra se realizando na minha vida. Que a minha boca seja uma fonte, que a minha boca seja um megafone, com preciosidades do Senhor para abençoar, 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 abençoar. Que eu tenha uma palavra de oração, que eu tenha uma palavra de consolo, que eu tenha uma palavra de vitória, que eu tenha uma palavra de cura, que eu tenha uma palavra de vida, de louvor, de gratidão. Que sejam essas as palavras. Não é o que o Salmo 24 diz? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha, meu Redentor. A palavra de Deus vai dizer na carta de Tiago, meus irmãos, que não existe na terra uma fonte de água que sai água doce e água amarga ao mesmo tempo. Assim sendo, a nossa boca não pode ser, em alguns momentos, fonte de murmuração, fonte de comentários contra líderes. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, se você é de Jesus, pare de falar mal do teu marido, da tua esposa. Pare de falar mal do teu chefe, do teu supervisor. Pare de falar mal dos teus líderes, do teu pastor. Que a tua boca seja uma fonte de vida, de bênção. Se a pessoa é difícil, se ela é complicada, se ela precisa ser sarada, se ela precisa ser salva talvez, que seja você um meio que Deus vai usar para salvar essa pessoa e não para derrubar essa pessoa. Você está entendendo? Você está entendendo? Para ganhar as pessoas. A mensagem da segunda carta aos Coríntios é que Jesus nos reconciliou com o Pai. E a partir do momento em que fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus, o que foi derramado sobre nós. Você pode ficar de pé nesse momento, por favor? O que foi derramado sobre cada um de nós é a unção, é o ministério da reconciliação. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida, o que o anjo do Senhor fala a você e a mim nesta manhã, seja um instrumento de resgate, seja um instrumento de reconciliação, seja um instrumento para restaurar, para curar, para libertar, para levar palavras de vida, sementes, a boa semente, liberar a boa semente. Às vezes com um comentário, às vezes em uma oração, você poderá ser um instrumento de Deus para mudar a história da vida de uma pessoa. Deseje isso, meu irmão. Deseje isso ardentemente, minha irmã. É isso que Jesus nos torna. Não termômetros que ficam seguindo conforme o ambiente ao nosso redor, influenciáveis, fracos, manipuláveis, vítimas, mas vencedores, como ovelhas que andam em meio a lobos. Mas não é o lobo que coloca medo na ovelha, mas é o lobo que morre de medo da ovelha, porque é a unção que está sobre essas ovelhas, é a unção do leão da tribo de Judá.